Oi pessoal, boa tarde. Na verdade, boa noite, né? Já são 6 horas da tarde, a professora tinha feito toda a gravação, inclusive em vídeo. Como eu vou fazer agora para vocês, eu tinha feito uma aula bem bacana, bem completa para vocês, mas eu acabei perdendo por conta da minha máquina, por conta do meu computador. Então, eu tive que utilizar um outro notebook, um outro computador, uma outra máquina para estar agora gravando a aula para vocês, para que vocês não fiquem sem a aula de história no dia de hoje. Nós teremos algumas mudanças na aula de hoje, tá? Nós temos os textos da página 30, 32 e 34. Vocês sabem que a professora costuma ler o texto com vocês e ir explicando parágrafo por parágrafo e depois explica os exercícios para vocês. Hoje, por conta do tempo, já são praticamente 6 horas, eu consegui postar essa aula para vocês à noite, né, o que eu não gostaria de ter feito, não gostaria que tivesse acontecido isso. O que eu vou pedir para vocês? Para que vocês façam a leitura dessas 3 páginas, tá? O que eu vou fazer agora é uma explicação dos conceitos básicos, tá? Que a gente vai aprender nessa lição de hoje, nessas páginas de hoje, nessas 3 páginas. Então, vai depender um pouco mais da leitura do texto de vocês, vocês vão precisar realmente ler o texto, né? A gravação que eu fiz, bem explicadinha, bem detalhadinha, ela levou 43 minutos, eu não vou levar todo esse tempo agora, tá? Eu vou explicar os conceitos mais básicos da aula de hoje, vocês vão ter que fazer a leitura e também vou passar os exercícios, que também vou explicar os exercícios direitinho para que não fique dúvida nenhuma para vocês, tá? Também tem um trabalho, como vocês podem ver na rotina, a professora passou um trabalho e depois eu vou gravar um outro vídeo mais rapidinho ainda explicando sobre esse trabalho, tá? Então vamos começar a aula de hoje, a explicação de hoje. Já peguem o Buriti, tá? Página 30. Vamos lá. Hoje o que nós vamos aprender? Basicamente, na aula de hoje, nós vamos aprender o que é cultura material, o que são os elementos simbólicos, o que são os objetos da cultura material e a importância da escrita para a história, tá? Então, começando, tá? Na página 30, como vocês podem ver aí, nós vamos falar sobre cultura material e elemento simbólico, tá? Resumidamente, fazendo um resumo, né, do que seja a cultura material, tá? A professora colocou aqui do lado esquerdo, mas também está na leitura da página 30, tá? O que é cultura material, né? A professora explica que cultura material é o conjunto de objetos, artefatos, instrumentos de caça, roupas e enfeites, por exemplo, né, que vão explicar e dar sentido à vida das pessoas em diferentes momentos da história. Então, a gente sabe que existem muitos objetos do passado que são bem preservados, que são encontrados em algumas escavações, que são encontrados em locais onde haviam povos que habitavam, né, essas localidades. A gente também pode falar sobre estruturas, né, de construções, palácios, templos e outras coisas também, como roupas,
utensílios de cozinha, utensílios para agricultura, jarros, potes, sapatos, né, que protegiam os pés, instrumentos de caça e pesca, até instrumentos musicais, para vocês terem uma ideia, também fazem parte da cultura material de um povo. O que é essa cultura material? A cultura material vai ser o conjunto de tudo isso, de todos esses objetos, desses artefatos, dessas roupas, desses enfeites, vai ser o conjunto de tudo isso, vai ser tudo isso junto, tá? Que vai mostrar como é que um povo vivia, como é que esse povo morava, o que esse povo vestia, como é que esse povo comia, né? Então, o conjunto de tudo isso a gente chama de cultura material. Por que cultura material? Porque eu posso pegar, eu posso ver, eu posso tocar, eu posso estudar, eu posso saber a textura, a cor, o que foi usado para fazer, se foi cerâmica, se foi barro, se foi pedra, se foi madeira, tá? Então, é chamado cultura material porque eu também posso pegar, né? Eu posso ver, eu posso sentir, eu posso tocar, né? E outro conceito que vai aparecer na leitura da página 30 é o conceito de elemento simbólico, tá? O elemento simbólico, ele é um objeto, uma coisa ou algum animal que possui um significado cultural ou religioso muito importante para um povo. Então, geralmente, o elemento simbólico, ele é passado de geração em geração. Ele é passado de uma geração para geração, de uma época para outra, e ela não se perde ao longo do tempo, né? Geralmente os elementos simbólicos, eles não se perdem, eles continuam ali indo contra o tempo, quer dizer, eles não ficam para trás, não, esquece que isso aí é besteira. Não, os elementos simbólicos, eles continuam tendo um significado importante para determinados povos. O exemplo que o livro dá é o exemplo do gato no Egito. O gato no Egito sempre foi considerado um animal sagrado, principalmente na antiguidade. E era um animal que simbolizava a fertilidade. Ele representava a fertilidade. E eles tinham o gato como um símbolo religioso, tanto que muitas vezes eles até mumificavam os gatos, ou seja, eles tinham uma técnica de conservação do corpo humano e também dos animais, ao ponto de que eles preservavam o corpo, quer dizer, o corpo não apodrecia. Eles preservavam o corpo da pessoa, né, do ser humano. E também eles faziam isso com os gatos, porque os gatos eram símbolos sagrados, eram considerados animais sagrados, né? E no próximo slide eu vou dar um exemplo de um outro povo que acredita que tem um elemento simbólico muito significativo, mas é de um outro povo. Ó, aqui eu tenho o gato, né, no Egito, que é um animal considerado um animal sagrado, símbolo de fertilidade. Então, isso aqui, olha, essa aqui é uma estátua de um gato, tá? Eu tirei essas duas fotos de um museu no Egito, tá? Então, a gente tem esse elemento aqui, essa estátua de gato aqui. E aqui nós temos algumas estátuas de gato, que na verdade não são estátuas, são urnas funerárias. Dentro desses recipientes com cabecinha de gato, existem os corpinhos de gatinhos mumificados, gatos que morreram e foram mumificados e têm os seus
o corpinho deles preservados aí dentro desse recipiente. De tão sagrado que o gato é, né? É um elemento simbólico bem significativo, sagrado para o povo egípcio, né? E a professora comeu um S aqui, ó. Elementos simbólicos. Acabei comendo um S no elementos. O outro animal que eu falei para vocês é a vaca. Na Índia, a vaca também é considerada um animal sagrado. Por quê? O povo indiano é um povo que acredita em vários deuses, tá? Eles não acreditam em um deus só, eles acreditam em vários deuses. E existe um deus na cultura indiana chamada Shiva. E Shiva tinha uma vaca. Nandi, se eu não me engano é o nome dela. Eu acho que é Nandi. E essa vaca era um animal preferido de Shiva. Era um animal de estimação, era um animal preferido de Shiva. E os indianos respeitam muito, né, a sua cultura e respeitam muito essas divindades, né? Shiva é uma divindade. Então, vocês podem ver que tem uma estátua aí, né, de uma vaca alimentando seu bezerrinho. E vocês podem ver que tem uma mulher do outro lado, né, na outra imagem, fazendo uma reverência, né, que eles fazem uma reverência a uma vaca. Porque eles consideram a vaca um animal extremamente sagrado. Aqui, já na página 32, a professora vai destacar para vocês os objetos da cultura material. A gente tem que lembrar que cultura material é o conjunto de vários objetos que vão explicar, né, que vão fazer com que a gente entenda, conheça, né, e entenda como era a vida de um povo no passado, tá? Isso tem que ficar bem claro para vocês. Então, a cultura material, ela é o conjunto de vários objetos que vão explicar o passado de um povo, o passado de uma geração, o passado de povos antigos, tá? Mas existem objetos que são específicos de uma cultura, tá? Que são muito específicos. O que é específico? É que é próprio daquela cultura, tá? No texto, o texto está falando do povo fenício, tá? O texto fala do povo fenício, e o povo fenício era o povo fenício foi um povo muito importante para o desenvolvimento de várias coisas, de vários objetos e de várias situações culturais que a gente tem nos dias de hoje. Nesse caso do texto, o texto está mostrando para a gente que os povos fenícios, o que eles fizeram, né? Eles eram um povo muito técnico, eles gostavam de criar, de desenvolver as coisas, mas eles tinham um olhar muito preciso, muito técnico, né? Eles estudavam muito, eles pensavam muito, eles analisavam muito para fazer as coisas. E aqui eles vão falar das galés. As galés são embarcações desenvolvidas pelos povos fenícios. Os povos fenícios, eles moravam em locais próximos a morros, a montanhas e perto do mar. Então eles moravam num lugar onde tinha bastante madeira e eles moravam num lugar onde tinha a encosta do mar. Então, o que eles fizeram? Eles desenvolveram um tipo de embarcação, um tipo de navio. A gente não pode chamar de navio porque não é um navio. É uma embarcação própria, chamada galé, tá? E eles desenvolveram a galé, ou as galés, porque eram mais de umas, tá? Para conquistar novos territórios e também para
fazer a sua expansão comercial, para levar os seus produtos, para aumentar o seu comércio e também conquistar outros territórios, né, para ter as conquistas do território. O que eu quero que vocês prestem atenção é na figura da galé, tá? As galés eram feitas de madeiras, daqueles morros, né? E eram embarcações feitas de madeira, onde tinha uma vela, que é um tecido grosso, tá? Onde o vento bate e empurra a embarcação. Só que aqui embaixo, olha, aqui embaixo tem remos, vários e vários e vários remos. Então, além da vela, que com a movimentação do ar, a batida do ar, fazia com que a embarcação se movimentasse, haviam homens aqui embaixo que mexiam esses remos, que movimentavam esses remos. Tá? Quem eram essas pessoas? Geralmente eram devedores de impostos, pessoas que não conseguiram pagar as suas dívidas, pessoas que eram condenadas, né? Ladrões, ou então eram pessoas que foram escravizadas por motivo de guerra. Então o povo fenício guerreou com um outro povo e aí fez aquele povo de escravo. Então alguns homens vinham para as galés para remar, né, as embarcações, tá? E esse tipo de construção, ela é característica do povo fenício. Quando a gente pensa, vamos comparar uma outra embarcação, eu lembrei das caravelas portuguesas. Os portugueses também desenvolveram um tipo de embarcação específico para poder expandir o seu comércio, ou seja, aumentar o seu comércio e a sua extensão territorial, descobrir novas terras, descobrir novos lugares para conquistar essas terras, para tomar posse dessas terras. Então eu pensei nas caravelas, que também foram embarcações, né? A gente não pode chamar de navio porque tem um nome, é caravela. Diferente das galés, vocês vão ver que tem foto, tá? Então esses são dois exemplos do passado, as galés e as caravelas. E eu dei um exemplo de objeto da cultura material atual, que vem de geração em geração, e a gente ainda tem, e tem muito, e são lindos. Eu praticamente acho lindo, por exemplo, que são os cocares dos povos indígenas brasileiros. Né? Os cocares, eles são bem representativos, eles têm um significado para o povo indígena, e para o povo indígena brasileiro, eles têm um formato, eles têm um jeito de serem fabricados que é próprio e típico do povo indígena brasileiro. Você não vai ver o mesmo cocar na cabeça de um índio americano. Você vai ver na cabeça de um índio brasileiro, de um indígena brasileiro, tá? Então, eu vou mostrar a imagem para vocês. As caravelas, vocês estão vendo que elas são bem diferentes das galés? Não tem os remos aqui embaixo, ó. Não tem os remos. Mas tem essas velas bem enormes, bem gigantes, bem grandonas, onde o vento batia e empurrava o navio, né, a embarcação para o seu destino. E o cocar dos povos indígenas brasileiros. Então aqui eu tenho um indígena que tá com o cocar na cabeça. E aqui um outro cocar também dos povos indígenas brasileiros, feito de penas de pássaros nativos, né, das florestas. Aqui a gente tem cordões de algodão, pode ser feito com palha seca, né, aí seca, trança a palha para fazer o cocar. Isso é um objeto da cultura material dos povos indígenas brasileiros, importante para a cultura indígena brasileira. Tá? Então a professora deu dois exemplos do passado e um exemplo do presente, tá? E por fim, gente, a professora tá falando sobre a escrita, né? Os registros de memória, a escrita.
vocês estão lembrados que eu passei praticamente março e abril inteiro falando sobre os povos paleolíticos e os povos neolíticos. Vocês estão lembrados disso? Que a professora falou, explicou, ensinou, mostrou um monte de coisas para vocês a respeito do povo, dos povos paleolíticos e neolíticos? Então, agora a gente vai falar sobre a escrita. E a escrita, ela é um processo, tá? Muito importante no desenvolvimento da comunicação dos povos, tá? Ela é o resultado desse processo, tá? Dessa comunicação entre os povos, entre as pessoas. E ela é muito importante porque ela divide, ela é um marco histórico, ela divide. Vocês lembram que lá no começo, quando a gente estava falando dos povos paleolíticos e neolíticos, a professora disse que antes da escrita, antes do desenvolvimento da escrita, tudo que estava para trás era considerado pré-história. Povos paleolíticos, neolíticos, idade dos metais, vocês estão lembrados disso? A partir do momento que a gente tem o desenvolvimento da escrita, nós passamos a ter o período histórico. Porque quando a gente tem o desenvolvimento da escrita, a gente passa a registrar as coisas. A gente faz o registro das coisas. A gente escreve as coisas, a gente consegue escrever as coisas que acontecem, ou que aconteceram, ou que você quer que aconteça, tá? E as primeiras formas de escrita, elas apareceram há 5.500 anos atrás, tá? Ela é extremamente importante, tá? A escrita, ela é, os registros escritos, eles são, né, a escrita os registros escritos são recurso, ela é um recurso extremamente essencial e especial para a gente entender o modo de vida das pessoas do passado, para a gente entender o passado, aquilo que aconteceu no passado, as coisas que aconteciam nos povos antigos, como era o comportamento dos povos antigos, a vida, né, dos nossos antepassados, né, desses povos antigos. Mas não é a única. Ela é uma das mais importantíssimas, mas ela não é a única, tá? Mas a gente tem que ter um carinho muito grande pela escrita, tá? Porque ela vai mudar muita coisa e ela vai acabar mostrando pra gente muita coisa. E por último, a professora vai explicar para vocês 4 tipos de escrita diferente que apareceu lá naqueles 5.500 anos atrás e que foi sendo desenvolvida para chegar na escrita que a gente tem hoje, tá? A escrita do passado é muitíssimo diferente da escrita que a gente tem hoje. Então, a primeira é a escrita dos sumérios, né? Lá na Mesopotâmia, tá? Os sumérios que moravam lá na Mesopotâmia, eles desenvolveram, eles criaram a escrita cuneiforme. Por que essa escrita se chama cuneiforme? Porque eles tinham, né, um objeto bem pontiagudo com uma ponta bem fininha, chamado cunha, tá? E eles registravam, né, em placas de argila as coisas que aconteciam. Eles faziam seus registros em placas de argila. Então tinha placa de argila, eles iam lá com a cunha e faziam os escritos ali naquelas placas de argila com a cunha. Por isso que ficou chamado escrita cuneiforme, porque vem de cunha, tá? Da forma da cunha desse instrumento pontiagudo. Os egípcios, eles já inventaram os hieróglifos,
tá? E aí, no texto explica que hiero significa sagrado e glifo, símbolo. Então, o que a gente pode entender? Que hieróglifo é uma escrita sagrada, é um símbolo sagrado, era uma escrita sagrada. E ela só era feita por escribas, que eram homens que sabiam, que dominavam a técnica da escrita dos hieróglifos, né? Esses escribas, que eram esses homens que dominavam essa técnica, e pelos sacerdotes. E eram muito usados nos templos para fazer o registro das cerimônias sagradas, né? Também vai aparecer nos túmulos, né? Dos reis egípcios, né? Das rainhas egípcias. E era uma escrita sagrada. Então, quem que tinha o domínio? Quem é que sabia esse tipo de escrita? Os escribas e os sacerdotes. O povão mesmo não sabia ler e escrever. Eram só os escribas e os sacerdotes. Depois, os maias. Os maias foram os povos que viveram aqui na América, tá? Eles desenvolveram uma escrita chamada pictoglífica. Picto significa figura. Glifo significa símbolo. Então, era uma escrita que tinha figura e símbolo, desenho e símbolo, tá? E por fim, né, os fenícios. Gente, os povos fenícios, eles são um povo muito importante no desenvolvimento da história como um todo, tá? Os fenícios, eles tinham um alfabeto de 22 letras, ao contrário dos povos sumérios, ao contrário dos povos egípcios, ao contrário dos povos maia. Os fenícios tinham um alfabeto de 22 letras. Não tinha vogal. A, E, I, O, U não tinha. Mas eles tinham 22 letras que eles uniam para formar as palavras. Esse alfabeto serviu de base para os gregos. Então, os gregos pegam esse alfabeto, desenvolvem as suas letras em cima do alfabeto fenício, que depois, muito tempo depois, mas muito tempo, gente, vai dar origem ao alfabeto que a gente utiliza hoje na nossa língua portuguesa. Eu fiz questão de pegar esse quadro aqui para vocês olharem a evolução da escrita fenícia até chegar aonde nós chegamos, que é a nossa escrita. Então, eu vou ter a escrita dos fenícios, e aí depois eu tenho os gregos, que vão olhar para a escrita dos fenícios e vão começar a fazer as suas adaptações, né? Vão começar a adaptar as suas letras. Depois tem o povo etrusco, que também vai olhar para essa escrita e vai fazer certas adaptações. Aí vem o povo romano, tá? Que também vai observando essas transformações e vai se aprimorando, vai pegando para si esse alfabeto, que é o alfabeto que a gente usa hoje. Ah, professora, a gente usa o alfabeto romano? Calma, pera. A nossa língua portuguesa vem de uma outra língua, ela é originada, ela surge de uma outra língua chamada latim. E quem que falava latim? Os romanos. Então, a nossa língua portuguesa,
ela nasce do latim, que era a língua que os romanos falavam há tantos mil anos atrás, tá? Então, a nossa língua portuguesa, ela tem origem no latim, que era a língua dos romanos. Então, esse latim vai sendo desenvolvido, vai sendo aprimorado, vai sendo desenvolvido até se transformar na nossa língua portuguesa, que é o que a gente hoje aprende e utiliza. Aqui embaixo eu tenho um outro exemplo. Lembra da escrita pictoglífica? Então, ó, vocês estão vendo que era figura, né? E símbolo, figura e símbolo, figura e símbolo. Então, você tem as figuras aqui, ó. Figura parece de um boizinho, né? Aqui de uma pessoa pulando, aqui de uma pessoa sentada. E a evolução dessa escrita pictoglífica até ela se transformar em letras, tá? Então, esse também é um outro tipo de escrita que a professora deixou como exemplo. Mas eu gostaria que vocês se fixassem e guardassem mais esse tipo de evolução aqui, ó, que é muito importante, porque vai chegar na nossa língua, né? Aonde a gente tá, a língua que a gente fala e a língua que a gente escreve hoje, né? Temos exercícios, tá? Exercícios da página, perdão, da página 31, 33 e 35. Página 31. Explique o que é cultura material e dê exemplos. O 2. Observe a imagem, leia a legenda e responda as questões. Então, não vai adiantar nada você olhar para a foto e não ler a legenda, tá? Porque você tem que ler a legenda e aí vem a pergunta, ó. Quais elementos simbólicos estão representados pela figura da divindade? Leia a legenda, identifique os elementos simbólicos. Isso tem a ver com o elemento simbólico lá que eu expliquei do Egito e da Índia, tá? Então, presta atenção, tá? Essa figura aí tem elementos simbólicos. Eu quero que você identifique quais são esses elementos simbólicos. Leia a legenda, que a resposta está na legenda. Página... Deixa eu ver aqui, gente. Página 133. Dê um exemplo de objeto que pode ser considerado um legado de um povo da antiguidade. Isso tem a ver com as tais das embarcações lá que eu falei, lá daquelas duas embarcações. Selecione alguns objetos do seu cotidiano que podem ser considerados exemplos de legados culturais. Justifique sua resposta. Então, eu quero que vocês pensem em objetos do cotidiano de hoje, que vocês usam hoje, que é considerado um legado cultural, ou seja, que vem sendo aprimorado com o passar do tempo. Pensem em utensílio de cozinha, gente. Utensílio de cozinha é interessante para dar um exemplo aí para vocês. Exercício 6, que continua na página 33. Observem as imagens e responda as questões. Se vocês não lerem as legendas dos objetos, vocês não vão conseguir responder as perguntas, tá? Pergunta A: de que são feitos os objetos retratados nas fotografias? E B: esses objetos têm semelhanças com os que usamos no cotidiano hoje? Por quê? Então, vocês têm que me dizer se sim ou não e o porquê. Esses objetos têm semelhança com os que usamos no cotidiano? Sim. Por quê? Parará, parará, parará. Não. Por quê? Tarará, tarará, tarará. Não adianta responder só para mim sim ou não, porque eu não vou aceitar a resposta. Eu quero saber o porquê. Tá? Número 7. Relacione as colunas abaixo, ligando o tipo de escrita ao povo que a desenvolveu.
Então, nós temos lá o hieróglifo, o cuneiforme e a pictoglíficas, que são os 3 tipos de escrita que a professora acabou de explicar para vocês. E embaixo, ó, observe as imagens abaixo e responda as questões. Nós temos 2 exemplos de escrita. De um lado, mais laranja, a escrita suméria, e do outro lado, a escrita egípcia, tá? Pergunta, né? O que os tipos de escrita representados na imagem têm em comum? Explique. Os desenhos podem ser diferentes, mas os significados... Então, é mais ou menos a resposta, é mais ou menos por aí, tá? Pessoal, eu peço mais uma vez desculpas por estar postando a aula tão tarde assim para vocês, tá? Realmente eu tive um problema com a máquina. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Ela tá bem resumida, tá? Por favor, leiam os textos. Eu vou postar para vocês, vocês podem ficar despreocupados, que eu vou postar para vocês esta aula em formato de PDF, Word e PowerPoint, para vocês terem os 3 tipos de aula, caso vocês queiram imprimir ou que vocês queiram guardar para estudar. E também vou fazer um videozinho explicando sobre o trabalho de história que a professora vai pedir para vocês, tá? É um trabalho valendo nota, é importante que vocês façam, tá? E é isso. Sexta-feira nós temos aula de geografia. Eu espero vocês na aula de geografia. Prometo que isso não vai acontecer. Pais, eu peço 1000 desculpas para vocês por estar postando a aula tão tarde, tá? Mas eu espero que vocês aproveitem, que vocês tenham gostado da aula de hoje. Essa parte da história é uma parte muito bonita e muito importante pra gente poder entender da onde a gente veio, quem nós somos, qual é a nossa identidade, sabe? É bem importante. Eu tinha inclusive separado, eu acabei até guardando, uma lanterna antiga do meu avô para mostrar para vocês. Num outro momento eu prometo não só mostrar uma lanterna bem antiga do meu avô, como outras coisas que eu tenho guardado, tanto do meu avô quanto da minha avó, tá? Que fazem parte da cultura material da minha família, tá? Então eu quero um dia poder dividir isso com vocês, quero poder mostrar para vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Sexta-feira a gente tem aula de geografia, não se esqueçam, tá? Fiquem com Deus, um beijo mais uma vez, desculpa por ter postado a aula agora tão tarde, tá bom? Um beijo, até sexta-feira.